programa livre para todos os públicos. Aproveitem! E aí galera, Lebordini na área para mais um episódio do nosso querido canal Recomeço aqui na sua, na minha, na nossa Recomeço TV. E hoje vamos falar de um clássico do SBT, sim, dos anos 80, que até pouco tempo atrás eu achava que se não existia era coisa da minha cabeça, mas sim, ele existe. Deve ser porque ele passava muito de manhãzinha assim, então, sabe? Era muito bom. Hoje vamos falar sobre Kisifur, o ursinho. Cara, acho que vocês já devem ter lembrado dele agora, visto a thumb, né? E por isso que vocês estão aqui com o patrocínio de RD Ink, o seu estúdio de tatuagem, Multimix Shopping, o seu shopping virtual, LSR Odontologia, da doutora Luciana e do nosso amigo querido Luigi Tricarico, que é com inglês descomplicado. Tá bom? E com eles, né, ajudando, vamos fazer esse programa para todos, né? Entre nas nossas redes sociais também, é importante. Lá vai ter tudo isso que nós estamos falando, vai ter erros de gravação, fotos e também na nossa lojinha vocês vão ter canecas e canecas. Isso, tem as canequinhas lá dos personagens, né? E entregamos para todo o Brasil. Tem também, depois desse episódio junto, né, estará no Spotify para você poder ouvir. E estamos em busca dos 100 mil inscritos no nosso TikTok, né? Lá que é o nosso canal de pegadinhas, que é muito legal, tem vídeo, tem bastante vídeo lá, né? Dá pra você ficar maratonando, dando risada o dia inteiro. E vamos hoje falar sobre Kisifur. E cadê a Recall Time? Boa! Vamos ao ano de 1980 saber tudo sobre as aventuras de Kisifur. E você aí, como eu digo sempre, bora viajar no tempo? Vamos nessa! 3, 2, 1, go! Ha! Whoopsie! Kisifur foi um desenho animado da década de 70. Criado por Phil Mendes, o programa foi produzido por Jan Chalopin, Chalopin, não Chapolin nem Xaropinho, é Chalopin, e Andy Hayward, originalmente para exibição da rede norte-americana NBC, em conjunto com a Dick Entertainment, estreou em 86. A série foi cancelada em 87 e voltou a ser produzida em 88, e foi encerrada definitivamente em 1990. Que doideira, eles faziam e paravam, faziam e paravam, faziam e paravam. Pois é, e nessa doideira toda, teve só 2 temporadas, mais 46 episódios. No Brasil, a série animada foi exibida pelo SBT no programa Show Maravilha, de 87 a 94, e passou também, eu lembro, no do Sérgio Malandro. Passava de manhãzinha, cara, por isso que ficou meio que escondido, né? Kisifur e seus pais faziam shows em circo. Em uma das apresentações, a mãe de Kisifur morre, o que deixa ele e o seu pai muito tristes. Isso acontece no primeiro episódio. Eles são maltratados pelo dono do circo, que os obrigam a se apresentar, mesmo com a morte da mãe. Kisifur, ainda abalado, não consegue se concentrar e quase perde a vida na apresentação, sendo salvo pelo pai. Em uma viagem, o vagão do trem que os levava para uma cidade onde aconteceria novas apresentações descarrilou. A jaula em que Kisifur e seu pai, Gus, estavam se despedaçou e eles encontraram a liberdade. Livres do circo, pai e filho fixam residência no vilarejo e acabam conhecendo outros animais. Gus vira taxista, eu lembro que o táxi dele ficava na água, sabe? Era tipo um pedalinho. E entre uma corrida e outra, sempre arranjava um tempo para paquerar a senhorita Amy Lou. Ele não perdeu tempo, né?
Perdeu a esposa, mas já tava lá atrás de outra. Ei, urso danado. Professora dos filhotes da região. Ela era logo a professora, caiu em cima da professora do filho. Ei, lugar. Ela é musa do pântano, que serve de cenário para o desenho animado. Seu nome verdadeiro é Christopher, mas como não conseguiu pronunciar, Kisifur passou a ser o seu apelido. Ele era um ursinho de 8 anos e passa boa parte do tempo arranjando encrenca com seus amigos. Cheio de confusão, tipo meio sessão da tarde, sabe? O castor Totti, a coelha Berrone, o porco Duane, o porco espinho Stuck e o lagarto Flip e o javali Lenny. Os antagonistas da série são os jacarés com sotaque caipira, que eu lembro que tinha uma peruca laranja, a Jolene, era a Jolene e o Floyd, que sempre tentam lanchar o pequeno urso e seus companheiros. Mas como o bem sempre vence o mal, a dupla nunca escapa de uma surra no final dos episódios. Os músicos do desenho levam as assinaturas de Ren Saba e Chuck Levy, que nos anos 90 trabalharam em Power Rangers, que era o que fizeram a música, né? A trilha sonora dos Power Rangers foram feitas por eles. E as dublagens do desenho eram feitas originalmente no estúdio BKS. Quem já viu entendeu a referência. E no Brasil os personagens foram dublados pelo Nelson Machado, o Mário Jorge Montini, Márcia Gomes, Mário Vilela, Flávio Dias, o Carlos Said, que faz o seu Madruga, né? Assim como o Nelson Machado faz o Kisifur, e o Mário Vilela faz o Lenny. Daisy Celeste Potiguara Lopes são os outros dubladores. E era legal que a maioria dos desenhos clássicos eram... A gente era pequeno, ainda não entendia, não sabia o que era dublagem, e a gente falava, nossa, o Kiko tá dublando o desenho, sabe? Tipo, nós pensávamos que eram os personagens do Chaves que dublavam os outros desenhos, cara. Mas depois, né, fui sabendo que não. E era legal que a maioria eram... A dublagem... Tinha a dublagem do Rio de Janeiro e a dublagem de São Paulo, cara. E era a turma, né? A turma do Rio de Janeiro, a turma de São Paulo. Então a maioria dos desenhos a gente já sabia, assim, tipo, as vozes eram iguais. Que nem no Jaspion, o Seu Barriga, a gente achava que era o Seu Barriga que dublava lá o vilão do Jaspion, né? Eu já imaginava o Seu Barriga sentado na salinha com o fone e falando no microfone. Falando do Satan Ghost. Era o que eu imaginava. Pois é, galera, e esse foi mais um episódio do nosso canal Recomeço. E aí, lembrou do Kisifur? Tem episódios no YouTube, né? Tem episódio completo lá. Eu acho que deve ter toda a série completinha lá no YouTube. Você jogar Kisifur, vai aparecer. Tá bom? Então, curtiu? Eu sei, eu acho, eu tenho certeza que sim. Então entre nas nossas redes sociais, vejam lá que tudo que mostramos. Tem a nossa loja, também a lojinha que vende canecas e canecas. Lá você vai achar canecas com os melhores preços e entregamos para todo o Brasil, tá bom? E também o episódio sai pelo Spotify e estamos na busca dos 100 mil inscritos no TikTok. Continuem com a gente e voltaremos no próximo episódio. Um abraço e, como eu digo sempre, saúde!